bem? Aqui é o vereador Felipe Barros. Vocês devem ter acompanhado aqui na nossa página que ontem realizamos aqui na Câmara Municipal de Londrina a audiência pública do Dia Municipal do Nascituro. O projeto já havia sido aprovado em primeira discussão, mas o Conselho Municipal da Mulher e algumas entidades abortistas solicitaram uma audiência pública. Então, como somos pessoas extremamente democráticas, atendemos o pedido e realizamos ontem a audiência pública. Nessa audiência, havia alguns membros do Ministério Público que se posicionaram e, posteriormente, deram uma entrevista num canal de comunicação, numa televisão, num programa de televisão aqui na nossa cidade. Então, eu vou fazer a resposta aqui pela nossa página mesmo. E aos estúdios da Rede Massa, a doutora Suzana Lacerda, promotora em Londrina, para nos falar a respeito do que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores. Ela esteve lá e participou daquilo que seria uma audiência pública. Mas uma audiência pública que foi até meio que mal conduzida, meio que curtinha, né, doutora? Da forma que a audiência foi estabelecida, segundo o presidente, de acordo com o regimento interno, o autor do projeto teve 15 minutos para apresentar o projeto e as pessoas que participaram apenas 2 minutos para falar. Isso impediu que nós tivéssemos um debate amplo para um assunto que é extremamente polêmico, complexo. Olha, não me venham com esse argumento de que não houve um debate amplo, porque o projeto tramita na Câmara desde 2013. Estou aqui com a tramitação dele. Passou no mínimo 5 vezes pela Comissão de Defesa da Mulher dessa casa, que encaminhou o projeto para todas as entidades e órgãos abortistas do Brasil inteiro. E também não me venham com o argumento de que a audiência foi curtinha, porque ficamos aqui das 7h30 até quase 11 horas da noite, e muito menos de que a audiência foi mal conduzida. Porque se teve alguém que não soube se portar numa audiência pública, foram as feministas e as abortistas. E também não me venha com essa balela de que é um projeto com um tema extremamente polêmico, porque não é. É a instituição de um dia municipal. E na verdade, o Ministério Público compareceu, eu e o Dr. Ronaldo Costa Braga, que representamos o Ministério Público ali presente, com o objetivo até de pontuar algumas questões, no sentido de que estaria a Câmara invadindo algo que não seria da sua competência, na medida de que isso não é uma questão de interesse local, na medida que discutir-se a questão disso ser levado às escolas, estabelecer-se o direito do nascituro de maneira ampla, estaria ferindo até o que dispõe o Código Penal, porque o aborto ele é permitido em algumas situações, como para garantir a sobrevivência da mãe, como na questão do estupro, e também a pluralidade de ideias que é garantido na Constituição Federal, porque está se estabelecendo uma ideologia imposta por uma religião. Olha, gente, é um absurdo completo essa fala, porque data vênia a fala da promotora, a doutora Suzana Lacerda, não se trata de uma invasão de competências. Esse argumento é ridículo, porque nós não estamos tentando legalizar o aborto ou proibir o aborto. Nós não somos analfabetas, doutora. Eu sou advogado, formado em Direito. Nós só estamos instituindo um dia municipal. Veja só, eu fiz uma lista aqui dos dias municipais que temos aqui no nosso município. Dia do portador, alguns dias que temos no nosso município. Dias do portador de marca-passo, dia da luta contra o câncer de mama, dia do rim, dia da verdade, dia do motoboy. Temos até o dia da fotografia digital celular. Eu não me lembro, doutora, posso estar equivocado, de ver a senhora nas galerias ou no plenário dessa Câmara, nesses dias aqui, falando que não se trata de leis cuja competência é do município, sim da União. Não me recordo, posso estar muito enganado, mas não lembro desse fato. Então esse argumento é ridículo. Nós estamos instituindo um dia municipal e essa é, sim, uma das competências do município e não da União. Que é a Igreja Católica. E isso também está ferindo a Constituição Federal, um ponto de vista. E isso foi muito pontuado na audiência pública ontem. Nós estamos num Estado laico e isso deve ser respeitado.
Ó, primeiro de tudo, não se trata de ideologia católica, né? É a religião católica, mas esse debate não vem ao caso neste vídeo, neste momento. Em segundo lugar, é importante a gente lembrar que a doutora, assim como outras pessoas que estavam na nossa galeria, no nosso plenário, reduzem todas as pessoas que são contra o aborto como sendo fundamentalistas religiosos, como se não existissem outras vertentes. Ou seja, todo mundo que é contra o aborto porque a religião impõe. E isso é uma mentira. A doutora Isabelle esteve aqui a convite da Câmara Municipal de Londrina e expôs por quase meia hora os motivos pelos quais ela é contra o aborto, motivos científicos, psicológicos, motivos de fatos, porque ela trouxe os fatos das organizações internacionais que patrocinam o aborto, e em nenhum momento ela citou o argumento religioso. Então essa falácia de que todo mundo que é contra o aborto porque é uma imposição da religião é uma falácia, é mentira. A pluralidade de ideias. Inclusive, quando muito se fala da escola sem partido, é exatamente para se garantir o quê? Diferentes pontos de vista. Obrigado, doutora. Você entendeu o espírito do Escola Sem Partido. Vou utilizar esse vídeo posteriormente no momento da votação do nosso projeto, que é importantíssimo, o Escola Sem Partido. E o Estado não pode garantir que seja ministrado nas escolas públicas ou privadas apenas um ponto de vista. E sim, não é apenas um ponto de vista, doutora. É o ponto de vista legal. A senhora mexe com leis. Aliás, mexe com leis de uma maneira muito competente. Tenho que elogiar o serviço que a senhora realiza à frente da Vara Maria da Penha. Mas ouso discordar da senhora porque a senhora, neste caso, está equivocada. Não se trata, como a senhora disse, de uma única vertente. Se trata da vertente legal, se trata da vertente da lei. O nosso Código Penal estipula que o aborto é crime e não penaliza os casos ali estipulados. Ponto 2. As nossas leis garantem o direito do nascituro, está na lei. A nossa Constituição garante o Estado laico, como a senhora sabe disso. Só que o Estado laico não é o Estado ateu. Todas as religiões podem vir aqui se manifestar. Inclusive teve uma pessoa da Igreja Anglicana que veio e se manifestou contrariamente ao projeto. Não me lembro da senhora ter repreendido a pessoa da Igreja Anglicana com o argumento de que o Estado é laico. em todos os pontos de vista. E isso criou uma polêmica muito grande. O Congresso Nacional não chega a um acordo acerca disso. E a Câmara de Vereadores quer interferir nessa situação. Negativo. A Câmara Municipal não quer interferir nessa situação. Porque nós só estamos estipulando um dia municipal do nascituro. Ninguém aqui está debatendo a legalização, a proibição do aborto. Isso é uma mentira. Quer dizer, não seria competência mesmo da Câmara de Vereadores legislar sobre o assunto, o Ministério Público compareceu com esse objetivo e lamentavelmente houve ali uma discussão muito acirrada em que as pessoas se ofenderam mutuamente ali, acho que não era objetivo de ninguém, mas lamentavelmente isso aconteceu. Se ofenderam mutuamente? Não houve ofensas mútuas, houve ofensas unilaterais das feministas contra o projeto e favoráveis ao aborto, que inclusive mostraram ali, uma pessoa mostrou ali os seus seios, né? Então, não houve ofensas mútuas, houve ofensa sim, de um lado, que é o lado contrário ao projeto, para com o outro lado e para com essa casa, para com a Câmara Municipal de Londrina, poder independente e soberano que é. Doutora, o dia nascituro, primeiro, você que está em casa sabe o que é o nascituro? Nascituro é o bebê ainda na barriga da mãe. A concepção, a união do espermatozoide com o óvulo e aí se tem o bebê se formando dentro da barriga da mãe. Esse é o nascituro, é o bebê antes de nascer. A personalidade jurídica da pessoa, se for a minha senhora, por favor, me corrija aí se eu estiver errado, já faz quase 6 anos que eu fiz a faculdade de Direito, a formação jurídica da pessoa, pelo que o Código Civil determina, ela se dá a partir do nascimento com vida. Ou seja, antes desse nascimento com vida, ainda se questiona muito os direitos que o nascituro, que o bebê na barriga da mãe tem. Negativo, negativo.
A lei, no mesmo artigo que o senhor Carlos Camargo leu, a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Vocês estão vendo aqui embaixo o artigo da lei. Então, vamos ser sinceros no debate. Está na lei. Aí se fala, tem correntes, tem versões, tem vertentes diferentes. Inclusive o professor Ives Gandra, se eu não me engano, que fala, ele é partidário de uma dessas correntes, né, doutor? Exatamente. Agora, a questão ontem que se polarizou e que não era o cerne da questão que o Ministério Público buscou colocar. Quem será contra a vida? Ninguém. Eu respondo quem será contra a vida. Quem será contra a vida e quem é contra a vida eram essas pessoas que estavam na galeria dessa casa gritando favoráveis ao aborto. Essas pessoas, eu afirmo sim, são contra a vida. Era simplesmente a questão do reflexo da maneira que o projeto está colocado, da inserção na questão da educação, na inserção de apenas um ponto de vista para as crianças. Nós já percebemos que o problema para essas pessoas do projeto é a questão das escolas. Mas isso é uma questão cívica. As nossas crianças que estão dentro das salas de aula precisam saber o que o nosso ordenamento jurídico, ou seja, o que as nossas leis estipulam. E as nossas leis estipulam que o aborto é crime, sim. E não pune os casos especificados em lei ou nos casos em que o STF tem legislado aí, os ditadores togados do STF têm legislado. Então é uma questão, primeiro de tudo, cívica. Ninguém vai ficar falando dentro das escolas argumentos religiosos contra o aborto. Mas sim, as crianças têm o dever de saber, como diversas pesquisas têm mostrado, que as mulheres que cometem o aborto têm 70% mais chance de ter câncer de mama, têm 60% mais chance de ter depressão ou de qualquer outra doença psíquica. E outra coisa, precisam saber, acima de tudo, da lei. A nossa lei estipula os direitos do nascituro, estipula que o aborto é crime e não penaliza os casos estipulados em lei. Então, antes de tudo, é uma questão cívica, que as pessoas, as crianças que estão dentro da sala de aula, precisam conhecer as nossas leis. O que isso representa, a lesão à lei que estava sendo questionado pelo Ministério Público? Sim, claro e objetivamente, deixa eu ver se eu consigo entender o questionamento do Ministério. Se tira aquela emenda que foi feita lá no projeto, que fala a respeito de ter que levar isso para dentro da escola, o projeto poderia ser tramitado tranquilamente. Exatamente. Exatamente. Doutora, me deu um nó na minha cabeça agora. No começo da entrevista, a senhora disse que o projeto é inconstitucional porque não teria interesse local, segundo o artigo 30 da Constituição Federal. Agora a senhora fala que o projeto poderia tramitar se nós retirássemos o artigo que estipula esse debate nas escolas? Não entendi. Me parece ali um contrassenso os argumentos da senhora. Há ainda quem questione como o dia do nascituro estaria ligado a Nossa Senhora da Conceição, que também é uma santa católica, poderia ser questionado. Meu Deus do céu! Se eu falar meu Deus do céu, é capaz de alguém já falar que o Estado é laico, que o vereador não pode falar meu Deus do céu. Mas que argumento bizarro para não falar outro termo. O que tem a ver o Dia Municipal do Nascituro, esse projeto de lei aqui, com a Nossa Senhora da Conceição? Então, se for assim, vamos revogar o Natal, vamos revogar o dia da padroeira da nossa cidade. Esse argumento significa uma coisa. Essas pessoas querem calar qualquer tipo de discurso, principalmente cristão. Para essas pessoas, o Estado laico significa só eles falarem, e todo mundo que se posiciona de alguma maneira contrário ao posicionamento deles não tem direito à fala. O que tem a ver? E se fosse o dia como que é o nome da santa? Hã? Da padroeira da cidade? Não, que a doutora cita. Da Nossa Senhora Aparecida. Dia da Nossa Senhora da Conceição, ela fala. Mas retirando os projetos, os artigos 2º, 3º e 4º, que referem-se à questão da educação, nós já teríamos um projeto viável, que foi inclusive uma das propostas feitas ontem pela dona Rosalina, presidente do Conselho da Mulher. Aí poderia tramitar exatamente, até a ótica do Ministério Público. Exatamente. É viável, mas no começo da entrevista a senhora falou que o projeto era ilegal. Eu não estou conseguindo acompanhar a tua linha de raciocínio, doutora.
É um assunto realmente polêmico, né? Inclusive a doutora me trouxe aqui o projeto que foi, para que a gente até pudesse mostrar para você. Um projeto de lei que, ao meu modo de ver, é inconstitucional. Não, nós estamos debatendo aqui o direito, quando nós falamos em proibir o aborto, de uma forma geral, nós mexemos na Constituição. E esse direito do aborto, me corrija, doutor, se estiver errado, ele já vem, não é de agora, não. Isso aqui é posto lá da época do Império, irmão. Exatamente. Então, Vejam só como essas pessoas são. Havia o projeto, instituindo o Dia Municipal do Nascituro, em nenhum momento foi se entrando no tema do aborto. Essas pessoas são as mesmas pessoas que entram no tema do aborto para depois falar que o município não pode legislar sobre aborto. Mas quem entrou no tema do aborto foram justamente essas pessoas contrárias ao projeto. Isso é justamente uma tática para tentar desvirtuar o foco. Porque o foco é o Dia Municipal do Nascituro. E essas pessoas que entraram no tema do aborto em diversos momentos do projeto, agora vem falar que a Câmara não pode legislar sobre aborto. Mas é óbvio que não pode, nós sabemos disso, ninguém aqui é burro. A gente sabe que a Câmara não pode legislar sobre o aborto. Nós só estamos criando o Dia Municipal do Nascituro. É só isso aqui. então não é coisa inventada agora, né, doutor? Exatamente. E as brigas religiosas já acontecem desde aquela época também, Exatamente. né? A convicção religiosa de cada um, nós vamos colocar na nossa família, o nosso ponto de vista, a nossa forma de viver. Isso não quer dizer que individualmente eu ou o senhor sejamos ou não contra ou a favor do aborto. Agora, enquanto Estado, nós temos que obedecer à legislação que está posta. Esse é um ponto interessantíssimo que eu queria falar, porque é justamente isso. Os legítimos representantes da população são os vereadores no âmbito municipal, ou seja, essa Câmara Municipal de Londrina. Com todo o respeito que devo à promotora, a doutora Suzana Lacerda, mas ela não representa a população. Ela é membro do Ministério Público. Quem representa a população somos nós, vereadores. A senhora representa apenas e tão somente a senhora. Doutora, gostaria de agradecer a senhora por dispor desse tempo seu para vir aqui nos esclarecer e colocar também o posicionamento do Ministério Público. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela presença, viu? Se você me perguntar, Camargo, se é a favor ou é contra o aborto, eu sou contra o aborto. Contra. Olá, pessoal. Então tá aí, vocês viram o vídeo, resolvi rebatê-lo aqui na minha página, porque não fui convidado. O vereador autor do projeto, o vereador Péricles de Liberador, a quem eu parabenizo por essa iniciativa, apenas deu uma entrevista curta, perto da entrevista ao vivo que a promotora deu. Mais uma vez reitero o meu respeito pela doutora Suzana Lacerda, que vem realizando um trabalho muito bom na Vara Maria da Penha. Acompanhava o trabalho da doutora enquanto era enquanto era titular do Tribunal do Júri, mas discordo veementemente dos posicionamentos políticos da promotora Suzana Lacerda. Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e a nossa cidade. Viva o Nascituro!